Nesse vídeo você vai saber de uma das maiores brigas do mercado digital entre Flávio Augusto e Ryan Santos e também sobre as 10 lições que o Ryan está indicando para todas as pessoas que estão começando no marketing digital. Vai incomodar muita gente, não tem jeito, isso vai incomodar. Pessoal, eu fui traído, tá? Eu confiei, eu achei que... Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal, não se esqueça de dar um like, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Aí, acabaram de derrubar os stories que eu falei que o Flávio Augusto me traiu. Eu declarei guerra, tá? Ao Flávio Augusto, ao Primo Rico, ao Bruno Perini, a todo aquele grupinho ali. Vai cair um por um. Depois de assistir diversos conteúdos e acompanhar diversas pessoas, eu consegui ter minha opinião e decidir o meu lado. Se você quer saber qual, acompanhe até o final que eu vou te falar. Antes de você saber sobre toda a treta entre Ryan Santos e Flávio Augusto, é importante você saber quem são os dois. Flávio Augusto é um bilionário brasileiro que inclusive não mora mais no Brasil. Ele é dono da WhatsApp, que é uma escola de inglês, e também é dono de um time de futebol dos Estados Unidos conhecido como Orlando City, que inclusive tem um estádio de futebol. E Ryan Santos é um cara muito polêmico do marketing digital, que inclusive está sempre atacando outras pessoas, o qual eu considero um cara muito estratégico, porém não muito inteligente por depender dessa mídia negativa para o seu negócio. Tanto Ryan Santos quanto Flávio Augusto vieram de favelas do Rio de Janeiro. Milionário que andava de 918 na infância. Que eu andei nesse ônibus também no Rio de Janeiro. Eu pegava esse ônibus também. Explica Bangu, pra galera o que é o 918. Esse, Bangu, Bom Sucesso, não é? Bangu, que é Jabua, Isso, e Bom Sucesso, que é onde eu moro, que é o complexo alemão Bom Sucesso. E essa treta toda começou quando o Ryan Santos ainda almejava ter uma entrevista com o Flávio Augusto. Ele se espelhava no Flávio Augusto e queria muito ter esse network. E ele conseguiu essa entrevista. Durante essa entrevista ocorreu muito bem. Vocês vão ver grande parte dessa entrevista. O Ryan estava totalmente desarmado e concordando com tudo que o Flávio Augusto falava. Mais importante que uma cama cara e boa é você conseguir botar a cabeça no travesseiro e dormir. Então a paz é muito... Agora, a paz é resultado do quê? Das escolhas que a gente faz. Então, às vezes a gente faz escolhas que a gente pode ter muito dinheiro na conta, mas não tem paz, por causa das escolhas que a gente faz. Então, acho que paz é uma coisa que não tem preço. E às vezes não custa muito, não custa nada você ter a paz. Só algumas escolhas importantes. É verdade, o pessoal... E não foi porque você ou alguém criou a treta. Agora, uma coisa é certa. A treta tirou a tua paz. Tirou pra caramba. A treta te dá prejuízo, você toma processo, tem que gastar dinheiro com advogado, fica preocupado, recebe ameaça. Família, ameaça de morte, família. Como vocês puderam ver, o Ryan Santos realmente estava concordando com tudo e o Flávio Augusto dando várias diretas no Ryan para que ele parasse de atacar as pessoas e parasse de arrumar briga. E a treta toda começou depois desse podcast, depois dessa entrevista com o Flávio Augusto. Segundo o Ryan, ele fez um pacto com o Flávio Augusto de que ele iria parar de atacar as pessoas e 5 anos depois eles iriam fazer só o bem. Dá só uma olhadinha. Vou dar um spoiler aqui, cara. Meu trato com o Flávio Augusto era: eu paro de expor os amigos dele, Primo Rico, e a gente daqui a 5 anos faz só o bem, vive fazendo o bem. Esse era o trato. Só que é o seguinte, 3 dias depois do trato, ele me traiu, tá? E chegou um processo na minha casa. E aí eu fiquei muito puto, muito doído. Eu falei, olha só, cara, eu cortei relações, tá? Troquei até de número, beleza? E ao invés de fazer o bem daqui a 5 anos com o Flávio Augusto, eu vou fazer o bem agora. Como vocês puderam ver, ele havia combinado com o Flávio Augusto de que iria parar de atacar as pessoas e foi aí que a treta toda começou. 2 dias depois da entrevista com o Flávio Augusto, ele recebeu um processo do Primo Rico.
É isso mesmo, mas o que o Primo Rico tem a ver com o Flávio Augusto? Foi aí que, segundo o Ryan, a treta toda começou. Foi quando o Ryan recebeu um processo do Primo Rico 2 dias depois da entrevista com o Flávio Augusto. Mas o que o Flávio Augusto tem a ver com o Primo Rico? Segundo o Ryan, ele teve algumas informações com seus advogados de que o Primo Rico tinha ligações com o Flávio Augusto, e foi aí que o Ryan se sentiu todo traído. A gente fez o pacto por Zoom, gravamos o podcast numa segunda-feira, era pra ter sido no sábado, meu aniversário. Numa segunda-feira gravamos o podcast, na quarta eu fui traído. Só que, cara, eu falei, mano, não foi o FBI, foi coisa do senhor Rico. Então eu falei, porra, talvez não passou por ele. Só que, mais tipo 5 dias depois, meus advogados puxaram a capivara e viram que o senhor FBI é sócio do senhor Rico. Quando eu li aquilo tudo e fui conectando os pontinhos da manipulação que eu, inocente, havia sofrido, eu declarei guerra. Além de todas essas acusações, segundo o Ryan, o Primo Rico ainda havia insinuado que sabia quanto dinheiro o Ryan tinha na sua conta. Dá só uma olhadinha nesse vídeo. Ah, é? Eu tenho certeza porque eu sei. Entendi. Eu sei o quanto. Entendi. E não passa de 8 dígitos. Nem sei quanto é 8 dígitos. Eu não sei nem... A gente... Será que ainda falando mesmo? É mais de 10. Tamo. É mais de 10. Não. Então não. Então eu te digo, eu sei exatamente quanto tem. Depois você me conta. Tá bom. Como vocês puderam ver, ele não cita nome, mas segundo o Ryan, eles estavam falando sobre ele. Inclusive, ele postou isso nos seus stories. Uma coisa que me deixou muito espantado foi um vídeo que o Ryan expôs do Flávio Augusto, que inclusive eu não sei a data desse vídeo, se foi antes da treta ou depois dessa treta, mas o Flávio Augusto realmente estava muito alterado nesse vídeo. Vai incomodar muita gente, não tem jeito, isso vai incomodar, doa quem doer, né? Durma com o nosso barulho, né? Os invejosos durmam com os nossos barulhos. E diante de toda essa treta, o Flávio Augusto não se posicionou em momento algum, então a gente não consegue saber o seu lado dessa história. E diante de toda essa briga, o Ryan Santos resolveu expor 10 lições para as pessoas que estão começando no marketing digital, que inclusive eu acredito que ele fez isso no calor do momento, e eu não concordo com todas essas 10 lições, mas dá só uma olhadinha. Reembolso. Lição do dia, lição número 1. Nunca confie em quem é perfeitinho demais. Lição 2. Não confie em quem nunca se autozoa. Lição 3. Passarinho que anda com morcego acorda de cabeça para baixo. Se tem um estelionatário no grupo, o outro cara que foi preso. Lição 4. Todo 171 fala doce, tem lábia, é carismático. Você nunca viu um 171 bronco que fala na cara e treta com todo mundo. Nunca. Lição 5. Toda pessoa que tem culpa, ela nunca mostra a família. Lição 7. As pessoas mais perigosas do mundo são aquelas que não têm nada a perder. Lição 8. Se alguém que não faz parte da sua vida chega na sua vida já querendo apontar erro e cagar regra, puxa o freio de mão e manda ela tomar no cu. Lição 9. Estados Unidos não é Brasil, tá? Se você for fazer coisa nos Estados Unidos, mano, você tem que fazer tudo certinho como diz o livro. Senão o FBI vem. Lição 10. Se você tem teto de vidro, não mexa com Ryan Santos. Ele não tem nada a perder, ele é desapegado a dinheiro. Como vocês puderam ver, dessas 10 lições, acredito eu não concordo com todas, não sei você. Inclusive, se você quiser deixar a sua opinião, deixe aí nos comentários o que você acha dessas 10 lições do marketing digital, se você concorda ou não, tá? Eu, na minha opinião, não concordo com todas, mas eu queria saber muito a sua opinião. Como vocês puderam ver, diante de toda essa treta, eu realmente enxerguei que o Ryan estava se sentindo traído depois dessa entrevista, de ter recebido esse processo. É visível que ele realmente se sentiu traído. Agora, se essas acusações que ele fez são verdadeiras ou não, a gente não consegue saber, não consegue ter certeza disso, e só o tempo nos dirá. E diante de toda essa treta, eu acho muito difícil a gente se posicionar do lado de cada um dos dois. A gente jamais vai saber a fundo a história por trás de tudo isso.
Então bora ver no decorrer desse tempo se o Flávio Augusto vai se posicionar diante disso e vamos saber de verdade o que realmente aconteceu. Eu quero saber de você, qual a sua opinião? Você está do lado do Flávio Augusto ou do Ryan Santos? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então é isso, galera. Se você gostou dessa história, não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado, galera. Um abraço.